Os números que a gente levantou sobre o Atlético, a média de gols a cada 18 chutes, é a segunda pior média do Brasileirão. Já a média do Cruzeiro é a cada 8 chutes, um gol, números que ilustram bem a diferença entre as equipes aí. Isso explica muita coisa para vocês, senhores do Conselho. É engraçado que assim, vamos olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se for olhar meio cheio, eu vou falar, pô, o atleta tá criando bem, né? Agora, só que o problema é você cria e o jogo se define com a bola na rede, né? E aí você não tá fazendo gol. Aí isso reflete muito os problemas que o atleta tem feito. Ô, Andrezão, tem como colocar aqui de novo, por favor, só que na tela grande? Peço desculpas. Tá conseguindo ler, não? Não, é só pra eu quero falar depois que o senhor terminar de falar. Agora que você já cortou meu raciocínio, pode ir lá, vai lá. Cara, o grande problema do Atlético pra mim não é a finalização. Tanto que você vê aí, o Atlético tem 9 gols em... São quantas partidas? São 8 jogos, né? 8 jogos. O problema do Atlético hoje é defensivo. Quantos gols sofridos tem o Atlético no Campeonato Brasileiro? Quantos gols sofridos tem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro até pode ter sofrido alguns gols a mais, pensando naquelas partidas iniciais. A distância até não é tão grande assim, mas acho que esse recorte fica pior quando a gente pega os jogos mais recentes. Mais recentes. No recorte dos últimos 10 jogos, eu sei que o Atlético levou... em 6 jogos, dos últimos 6 jogos, juntando tudo, o Atlético levou 10 gols, Thiago. Então, e aí fez 10 e tomou 10. E aí tem adversários como o Iquique, tem adversários que entram nessa conta, o Maringá. O Atlético fez 10 ou 9? No Brasileiro... Talvez o André esteja considerando, aqui, então, um gol contra. Deve ter tido gol contra. Pronto, aqui você está considerando todos os jogos, André? Todos os gols? Na tabela aqui são 10 gols porque pró e 10 contra. Na tabela tem 10 e aqui nós estamos marcando 9. O Cruzeiro fez 13 e levou 7. Deve estar considerando, porque no jogo do Cruzeiro agora teve um gol contra. Pode ser. E tá 12 ali. Pode ser. É por causa do gol contra. Então, e o Cruzeiro sofreu? 7. O Cruzeiro tem menos de um gol sofrido por jogo. O Atlético tem mais de um gol sofrido por jogo. Mas tem um detalhe aí, Thiago. Isso é normal, cara. Tem só um porém. Quando você tem um aproveitamento melhor de finalizações, você tem também maior chance de abrir o placar, por exemplo. Você não sai, se você está aproveitando sua chance, você possivelmente vai abrir o placar e você vai ter o jogo mais a seu você não toma gol também, seu mercê. Convenhamos. Não, se você não toma também, mas eu falo assim, dentro desse padrão que a gente está vendo aqui, o Atlético finaliza muito. Se o Atlético tiver um aproveitamento melhor, o Atlético possivelmente vai fazer o gol antes do que tem feito. Se vai fazer o gol antes, ele vai talvez evitar uma derrota, um empate, etc. O Grêmio. São teorias, né? Claro que jogo vai ter Grêmio. Contra o Grêmio, por exemplo, se o Atlético tivesse feito 10 minutos, 2 teve gols, 3 chances. Talvez não tomasse os gols depois. Então, assim, o aproveitamento do ataque também é importante nesse sentido. De você não precisar criar tanto para chegar finalmente em um gol. Então você precisa ter um aproveitamento melhor, porque você vai, de repente, abrir o placar mais rápido, ou você vai buscar uma reação mais rápida no jogo, não vai sofrer tanto para poder empatar e virar uma partida, igual foi contra o Fluminense. Então, assim, quanto maior é o seu aproveitamento, obviamente, mais perto também de vencer você vai estar. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, se tivesse oportunidade de perguntar ao Cuca, eu perguntaria. Pô, Cuca, quando você cria muito e perde muitos gols, você precisa de 18 chutes para fazer um gol, é limitação técnica? Tem algum aspecto que você pode mudar em treinos? Falta qualidade do atacante, matador, sei lá. Confiança, onde estaria o problema? É isso aí, ele vai ser depende. Mas se ele soubesse, ele resolveria. Pois é, mas aí a minha pergunta seria, o que você está tentando fazer para reduzir isso? Uma coisa eu sei, o atleta treina a finalização muita. Né? Então, assim, o fundamento ele é treinado. E nos treinos, né? será que o índice é bom de acertos? Porque no jogo eles erram muito, cara. Inclusive, é um fato que ele é repetido em todas as coletivas do Cuca, ele fala sobre finalização. Né? E dos números que são muito grandes, né? Efetividade. Mas você acha que... aí que tá. Olha onde eu tô indo agora, Malu. Você acha que pesa essa discussão aqui porque a defesa tá tomando muito? Mas aí... Também. Você vai jogar na última linha... eu tô com o Thiago, o principal problema do Atlético hoje não é fazer gol, é ser um time equilibrado. Tem problema você estar lá com um time bem alternativo contra o Iquique, faz 1-0, começa a gastar um pouco a bola, mas não concede tantas chances. Olha o Atlético concede chance em contra-ataque, cruzamento de um lado e do outro, finalização dentro da área, contra o Juventude mesmo, gente. Foi um Deus nos acuda pro Atlético segurar aquele 1-0. E aí eu acho que tem a ver com equilíbrio. Com um time que eu vejo o Atlético, apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro, sim, o Atlético não perde há 4 jogos, vem de 2 vitórias,
Hoje, Cruzeiro e Atlético têm as maiores sequências de vitórias no Campeonato Brasileiro, seguido do Palmeiras. O Cruzeiro tem 3 vitórias, o Atlético 2 vitórias. Mas o Atlético pode ser, para mim, um pouco mais compacto. O Atlético pode ser aquele time que consiga fazer 1-0 e vamos dar essa descansada agora no jogo, respeitando o adversário. Ficar um pouco mais com a bola, sem conceder tanto. O Atlético já mostrou isso pra gente na temporada. Eu sei que o recorte é o Campeonato Mineiro, tá, pessoal? Não precisa de ninguém falar a distância que tem do Campeonato Brasileiro pro Mineiro. Mas eu vejo um Atlético assim, sabe? Começa a partida, os setores vão se desgarrando, vão se espaçando à medida que o jogo vai acontecendo. E principalmente dos 20 minutos do segundo tempo para lá, quando o aspecto físico começa a ficar mais gritante, isso acontece mais ainda. O Atlético pode ter mais jogadores, igual, eu acho que o Scarpa é muito pouco utilizado em tabelas, aproximação, o Rony pode dialogar mais com o Hulk, mas uma coisa é certa, esses caras vão dar um jeito em algum momento, o Scarpa numa bola parada, o Hulk num chute de fora da área, num drible, o Rony num oportunismo, o Coelho num drible. A criação vai acontecer de algum momento, em algum momento, de alguma forma, ainda que pudessem dialogar mais, mas o time está realmente muito descompactado. E eu acho que é por causa de falta de peça. Eu Claro acho que é. falta... Breno, aí a organização do Cuca, porque a gente pode chegar... Tem um coletivo aí que precisa funcionar melhor. Juventude, Breno. Tem um coletivo que Então a precisa funcionar responsabilidade é melhor. 100% da diretoria do Mas Atlético. eu acho... Aí tá muito fácil pro Cuca, desculpa. Estamos falando de organização dentro do campo, Breno. Mas às vezes as peças que estão lá não correspondem ao que se imagina. Por exemplo, De executar com excelência, né? No jogo contra o Fluminense, pra mim, não foi falta de vontade. Teve determinado momento que eu achei que foi falta de qualidade do Atlético, de ter mais repertório, de tentar Então você passar concorda pelo com o grito da Fluminense. torcida de time sem vergonha? O meio Não, campo aí é do que eu tô Atlético, falando que é o contrário. O meio campo do Atlético, na sua opinião hoje, dá conta de jogar com o Coelho, o Rony e Hulk e ficar equilibrado? Com as peças que tem hoje? Não, não vou falar de quem falta, vou falar de quem tá, Breno. Não dá, porque tem que trazer um volante E pra aí poder é assumir. daí, aí Você não tem o primeiro Então o que você faz? Quem tem que Você fazer tira esse Coelho, ajuste? você tira Quem tem que Coelho, fazer Rony esse e Hulk. ajuste? Mas eu não tô Muda o falando que estilo tem de que jogo. mudar, gente. Eu tô falando Breno, que mas falta só muda- qualidade para o Nós meio de concordamos, campo pra ninguém isso. que discorda. É isso. Mas aí quando você, a partir do momento que você não tem qualidade no meio campo, o que você faz? Você vai tirar uma peça do seu ataque, vai deixar o seu meio campo mais reforçado e vai fazer com E eu que a acho que ele vai sua fazer isso no equipe- clássico, tá? E vai fazer com que a sua equipe tenha uma possibilidade Sem o Coelho. de jogar de forma mais inteligente. Por quê? Você vai diminuir o número de gols sofridos. Você talvez crie menos e tenha que ser mais efetivo na hora de finalizar. Mas você para de tomar o tanto de gol que você tem tomado. Eu tô com valor nessa, cara. O Cuca precisa ser responsabilizado em alguns momentos. Não, mas ele tem sido, inclusive aqui no programa. Não, agora o Breno tirou toda a culpa dele. Não tirou toda a culpa. Tirou sim. Uma O que o coisa Breno não- fez aqui agora foi defender 100%. Então O que o Breno fez aqui agora foi defender intervalo, vou pro 100%. intervalo, continua brigando. 3 minutos e 5 eu já volto.